Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui para dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a narratologia do Gerard Genetta. E como eu disse na aula passada, o Genetta ele estabelece uma distinção entre a narrativa de acontecimentos e a narrativa de falas. Eu também expliquei que no livro Discurso da Narrativa, no capítulo dedicado ao modo, ele trata da distância do narrador em relação à história que conta. E para abordar esse problema, o Genetta parte da distinção platônica entre diegese e mimesis, considerando que a primeira corresponde à narrativa e a segunda ao gênero dramático. Ele também considera que, no caso da mimesis, a distância do narrador em relação ao que é contado é grande, pois ele não está diretamente implicado nas falas dos personagens e os deixa, entre aspas, falar por si mesmos. É o exemplo da representação teatral. Inversamente, no caso da diegese, esta distância diminui, segundo ele, varia em graus e pode, inclusive, se tornar bastante pequena, naqueles casos em que o narrador se encontra muito implicado naquilo que diz o personagem. E, apesar de o Genetta considerar que uma narrativa é fundamentalmente diegese, como eu acabo de dizer, isto é, que ela conta e não mostra, é aquela oposição também entre as expressões de língua inglesa, telling e showing. Apesar disso, o Genetta admite que nas situações em que o narrador conta falas, pode haver maior ou menor grau de ilusão mimética, o que vai depender da maneira como o narrador decide relatar essas falas. Bem, o que eu acabei de dizer é um pequeno resumo de algumas coisas que foram ditas na aula passada, e a aula de hoje, o título da aula de hoje é o mesmo, a narratologia de Gerard Genetta, o discurso da narrativa, mas essa é a aula 2.2, porque eu estou enumerando assim porque há muitas coisas a dizer. E o conteúdo desta aula está projetado aí para vocês. Eu vou falar sobre os discursos direto, indireto, livre. Vou projetar para vocês uma linha da ilusão mimética de acordo com a distância narrativa. Vou falar das características da mimesis teatral em oposição à narrativa. Vou falar sobre o discurso imediato ou monólogo interior e vou detalhar um pouco mais as características do discurso indireto livre. Aqui na parte de baixo do slide vocês têm as referências da edição original e também da edição traduzida para a língua portuguesa. O Genetta ele enumera graus de distanciamento do narrador em relação à fala contada. E ele explica que quanto mais distante estiver o narrador em relação à fala contada, mais mimético será o discurso. Por outro lado, a distância está relacionada também, segundo ele, com a possibilidade maior ou menor de o leitor ter a garantia de que os propósitos contados são dignos de confiança. Ele enumera 3 categorias para explicar esse duplo problema colocado pelo distanciamento do narrador em relação à história. E para isso, ele se baseia nas tradicionais categorias que, nas gramáticas, são denominadas como formas de relatar enunciados. Embora ele acrescente algumas observações a essas categorias, observações que ele faz, que são da opinião dele, e ele também modifica um pouco os nomes, mas eu vou deixar isso de lado aqui, porque eu penso que as categorias tradicionais, exatamente como elas se encontram definidas nas gramáticas, já permitem entender o problema de que está falando o Gerard Genetta, com exceção da denominação que ele dá ao monólogo interior, que ele chama de discurso imediato, como vocês estão vendo, e sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante. Vejam aqui, eu falei das gramáticas tradicionais, vejam aqui uma citação retirada da gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha, que diz o seguinte: para dar-nos a conhecer palavras ou pensamentos de seus personagens, dispõe o narrador os fatos reais ou imaginários em 3 moldes linguísticos distintos, conhecidos pelos nomes de discurso ou estilo direto, discurso ou estilo indireto e discurso ou estilo indireto livre. Eu vou relembrar rapidamente as definições dadas a esses tipos de discurso, porém, antes disso, eu quero apresentar a vocês um gráfico em que cada uma dessas categorias está relacionada à observação, a essas observações do Genetta. Então,
isso aqui que eu estou chamando de linha da ilusão mimética de acordo com a distância narrativa. Então vocês têm aqui o narrador falando, o narrador contando alguma fala. Quando ele está utilizando o discurso direto, ele está mais perto da mímesis. E quando ele utiliza o discurso indireto, ele se distancia um pouco dessa ilusão mimética, e finalmente, quando ele adota o discurso indireto livre, ele está ainda mais distante da ilusão mimética. Ou seja, é porque a ilusão mimética, como vocês também podem ver nesse outro quadro aqui, em que estão colocadas as características da mimesis teatral, vocês têm aqui diferentes situações em que são representados atores em representação num palco. Quando nós estamos nessa situação, né, quando nós conhecemos uma história que nos é contada pela mimesis teatral, o que a gente tem? A gente tem a inexistência de narrador, a distância máxima em relação ao que é contado, porque a representação é direta e não é contada, são os próprios personagens que dizem as próprias falas deles. Nós temos também falas, portanto, confiáveis, não existe nessas falas uma ambiguidade em relação ao espectador, não é ambíguo, porque o espectador vê que o personagem é que está dizendo aquilo. E nós temos também um grau máximo, portanto, da ilusão mimética, coisa que não acontece no caso das falas contadas na narrativa. Bem, aqui eu queria fazer uma observação sobre o monólogo interior, que o Genet considera uma forma de discurso direto, e ele dá a esse tipo de discurso o nome de discurso imediato. Para o Genet, esse é o tipo de discurso mais mimético de todos, e segundo ele, o discurso imediato é uma forma de tipo dramático, semelhante ao que se vê na representação teatral. Ele explica que prefere esta denominação à denominação de monólogo interior, porque ele considera que esse tipo de discurso é muito mais do que interior, ele é um discurso que é dado de imediato ao leitor, e ele é dado emancipado de um apoio narrativo aparente. O Genet quer dizer com isso que no monólogo interior, que ele chama de discurso imediato, é como se não houvesse um narrador. As coisas se passam de modo parecido ao que acontece na representação teatral. Isto é, a palavra é dada diretamente ao personagem. E ele comenta também, né, sobre a importância desse tipo de discurso, que ele chama de discurso imediato, que foi, na verdade, uma das grandes vias de emancipação do romance moderno. E ele pensa que, por meio desse discurso, a literatura levou assim ao máximo, né, é uma mimesis do discurso, né, essa fala pronunciada pelo próprio personagem diretamente, né, ele considera que esse tipo de discurso apaga as instâncias, apaga as últimas marcas da instância narrativa, porque justamente ela dá a palavra desde o início ao próprio personagem. Feitas essas observações, é interessante nós voltarmos àquela linha da ilusão mimética de acordo com a narrativa para inserirmos agora, então, o monólogo interior ao lado do discurso direto. Agora sim a linha está completa, e por isso eu projeto novamente após a explicação dada sobre o monólogo interior. Eu não coloquei a sigla de acordo com a denominação dada pelo Gerard Genet, que é discurso imediato, porque senão nós teríamos duas vezes a abreviação DI, e isso faria confusão com o discurso indireto. Mas, na verdade, agora a linha está completa. Isso dito, eu gostaria agora de dar algumas definições desses diferentes tipos de discursos que eu citei, e também dar alguns exemplos de textos literários em que cada um desses discursos é utilizado. Eu começo pelo discurso imediato, ou monólogo interior, que é definido de modo geral como uma longa sequência de pensamentos transcritos em primeira pessoa, uma sequência que dá conta dos estados de consciência que o personagem experimenta. Monologar, no sentido literal da palavra, é de fato estar só, por isso o monólogo interior é, na maioria das vezes, descrito como um discurso de primeira pessoa. Assim, ele se opõe, na maioria das definições, ao discurso indireto livre, que também pode servir para contar falas, porém empregando, para isso, o pronome de terceira pessoa. E aqui escolhi um exemplo retirado de uma narrativa autobiográfica do escritor estadunidense de origem russa, Vladimir Nabokov,
uma narrativa intitulada Fala, Memória, e vocês veem aí o exemplo que diz o seguinte: inicialmente eu não tinha consciência de que o tempo, tão ilimitado à primeira vista, era uma prisão. Ao examinar minha infância, que é a coisa mais próxima do prazer de examinar a própria eternidade, vi o despertar da consciência como uma série de flashes espaçados, com os intervalos entre eles diminuindo aos poucos até se formarem claros blocos de percepção. Então, esse é o exemplo desse discurso imediato, em que é o personagem que fala diretamente, é como se fosse um monólogo sobre o palco, e por isso a ilusão mimética, de acordo com o Gerard Genetta, é muito forte, tão forte quanto o que ocorre, até mais forte do que o que ocorre no discurso direto. Agora, um exemplo do discurso direto, que é aquele que conta as falas exatamente, entre aspas, é claro, como foram pronunciadas pelos personagens. Esse discurso é empregado nos diálogos e dá ao leitor a impressão de que os personagens falam diante dele. Então, nesse sentido, é parecido também com a mimesis teatral. Ele é introduzido por um verbo de fala, existem muitos verbos de fala, falar, dizer, exclamar, mas também sussurrar, cochichar, enfim. Esse verbo ele é situado antes do discurso ou depois também, às vezes a fala do personagem é enunciada e depois vem o disse ele ou etc. Né? Ele pode ser reconhecido pelo uso de travessão ou de aspas, mas que nem sempre estão presentes, e nesse caso elas indicam a mudança de fala dos personagens. E aqui eu escolhi um exemplo retirado do romance Sinais de Fogo, do escritor português Jorge de Sena, que vocês têm aí. É um romance narrado em primeira pessoa, mas em que a utilização do discurso direto é bastante abundante. Vejamos o exemplo. Foi a minha vez de hesitar. O Mesquita tocou a campainha. O silêncio começou a rodear-nos de uma crescente penumbra que cheirava a bafio, cera e passadeira de esparto. Vejam, travessão e a pergunta. Tocamos outra vez? Perguntei. E a resposta depois. Espera. E ambos colamos a cabeça à porta. Nada se ouvia. Parecia que não havia ninguém em casa. A minha campainhada retiniu fortemente. Nada. Se calhar, não estão cá. Foram todos de viagem para a Quinta, disse o Mesquita. Então, na verdade, aqui nós temos uma mistura de discursos, porque, como eu disse, é um romance narrado em primeira pessoa, e o início da citação aqui, quando o narrador disse foi a minha vez de hesitar, o Mesquita tocou a campainha e etc., esse foi a minha vez de hesitar, no fundo, não é discurso direto, né? Porque são os pensamentos do próprio narrador, mas o restante sim. Os discursos, eles sempre se mesclam também, eles nas narrativas os discursos não aparecem em estado puro. Agora um exemplo de discurso indireto, que é aquele em que o narrador integra as falas contadas na narrativa por meio do emprego de verbos de fala e também de frases declarativas. Porém, ele faz isso utilizando frases subordinadas, diferentemente do que ocorre no discurso direto, como nós vimos agora mesmo. Os verbos são também muito numerosos: falar, dizer, pedir, declarar, expressar, perguntar, exclamar, confessar, enfim, é impossível numerá-los todos. E o exemplo retirado de uma narrativa, um romance intitulado Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Miako, e aqui está o exemplo. Não entendi. O adivinho alisava as pernas joelhudas, parecia tirar delas a força de adivinhar. Então, ele me confessou estranhas coisas. Disse que havia duas maneiras de partir. Uma era ir embora, outra era enlouquecer. Aqui há um pequeno erro de ortografia, na verdade é uma gralha, não é outras, mas sim outra. Não considerem isso, por favor. Bom, aqui também se trata de uma narrativa narrada em primeira pessoa, também há uma mescla de discursos, né? Quando o narrador fala não entendi, isso aqui não é discurso indireto, pode ser considerado também um monólogo interior. Mas depois, quando ele vai trazer para o leitor, vai contar para o leitor as falas de um outro personagem, do modo que ele faz aqui, aí então ele está utilizando o discurso indireto. Ele me confessou estranhas coisas. Há uma relação de subordinação, portanto, né,
Ele me confessou o quê? Verbo transitivo direto. Confessou o quê? Confessou estranhas coisas. Disse o quê? Que havia duas maneiras de partir, etc, etc. Aqui um outro exemplo em que também aparece a alternância de discursos. Na verdade, a cada vez aparece a alternância de discursos. Apenas no primeiro exemplo de monólogo interior não apareceu. Aqui é a alternância entre os discursos direto e o indireto livre. Então, é um exemplo que eu retirei do grande romance do escritor Gustave Flaubert, intitulado Madame Bovary, e aqui vamos ler o exemplo. Você sabe, continuava ela rapidamente, que meu marido tinha aplicado toda a sua fortuna num tabelião. Ele fugiu. Tomamos dinheiro emprestado. Os clientes não pagavam. De resto, a liquidação ainda não terminou. Teremos dinheiro para mais tarde, mas hoje, por falta de 3.000 francos, vão nos penhorar. É agora, neste instante mesmo. E, contando com a sua amizade, eu vim. Ah, pensou Rodolphe, que ficou muito pálido de repente. Foi por isso que ela veio? Finalmente, ele disse com jeito calmo. Eu não os tenho, querida senhora. Ele não estava mentindo. Se os tivesse, tê-los-ia dado, sem dúvida, embora seja geralmente desagradável fazer tão belas ações. Um pedido pecuniário sendo, de todas as borrascas que desabam sobre um amor, a mais fria e a mais desarraigadora. Bem, aqui esse diálogo, né, ele está já num trecho mais final do romance, em que a Emma Bovary precisa de dinheiro por causa de todos os problemas que ela tem, tudo que já aconteceu na vida dela, ela fez muitos gastos, o marido não tem mais dinheiro, e ela se dirige ao ex-amante, que é o Rodolphe, para ver se ele consegue, então, emprestar dinheiro para que ela possa escapar da penhora dos bens que ela e o marido têm. Então, aqui a gente tem um trecho que começa pelo discurso direto, né, você sabe, continuava ela rapidamente, e tem toda a fala que ela diz ao ex-amante reproduzida aí. Em seguida, no parágrafo seguinte, que curiosamente começa com um travessão, mas que começa também com uma exclamação A em itálicos, né? E que é acompanhada também do verbo pensou Rodolphe, né? Que ficou muito pálido de repente, foi por isso que ela veio. Isso é um pensamento, não é uma fala de fato pronunciada por ele. Então, já não é exatamente um discurso direto, embora esteja se apresentando aqui com o travessão que indica a fala direta. Mas, na verdade, há uma intervenção do narrador aqui. O narrador se aproxima muito do que está sendo, porque é o pensamento do Rodolphe. Então, como que ele pode ser dito aqui? Depois, realmente, ele vai dizer, né, vai ser contada a fala dele, utilizando o discurso direto, quando o narrador coloca o travessão e diz: eu não os tenho, querida senhora. É a fala, de fato, do Rodolphe, transcrita de modo direto pelo narrador. Porém, em seguida, eu coloquei uma linha para separar, vem um trecho que diz assim: ele não estava mentindo. Se os tivesse, tê-los-ia dado, sem dúvida, embora seja geralmente desagradável fazer tão belas ações, um pedido pecuniário, sendo de todas as borrascas que desabam sobre um amor, a mais fria, a mais desarraigadora. Ora, quem está dizendo isso? Aparentemente, trata-se dos pensamentos do personagem. Claro, trata-se dos pensamentos do personagem. Mas será? Como que o narrador pode saber? É um narrador de terceira pessoa. E como que ele tem a capacidade de saber que se trata de fato dos pensamentos do personagem? Bom, isso aqui é típico do discurso indireto livre, que é um discurso muito difícil e que exige o domínio dessa técnica narrativa, exige uma capacidade extraordinária por parte do narrador. E para vocês entenderem melhor, então, o que se passa nesse trecho aqui, eu projeto um último slide em que eu enumero algumas particularidades do discurso indireto livre, e isso é exatamente o que se encontra
naquele trecho do Flaubert que eu acabei de comentar. Primeiramente, ele é uma mescla do discurso direto com o discurso indireto. Depois, ele não impõe a presença de um verbo de fala para ser introduzido. Vocês viram que o Flaubert ali não colocou nada, nenhum tipo de verbo desses, né? Ele conserva as marcas da oralidade, como elas existem no discurso direto, porque a gente sabe que há uma fala de alguém ali, mas ele não utiliza verbo introdutor de fala. As aspas também e os travessões não aparecem nesse tipo de discurso. Ele emprega a terceira pessoa, então um narrador de terceira pessoa conta falas de um personagem como se estivesse dentro dos pensamentos do personagem, mas ele é um narrador de terceira pessoa. Então, a proximidade, é nesse sentido que o Genet fala de proximidade do narrador com o que ele conta nesse tipo de discurso. E aí, quanto maior essa proximidade, menor é o grau mimético do discurso, porque o narrador está muito implicado no que diz o personagem. E, portanto, o grau de confiabilidade é muito menor. Quem está dizendo aquilo é de fato o personagem ou é o narrador que acha que uma das piores coisas que pode acontecer quando se termina um romance amoroso é um dos ex-amantes vir pedir dinheiro ao outro? Quem que pensa isso? É o Rodolfo que pensa isso ou é o narrador? Nós não temos como saber. Uma outra característica é que ele dá acesso, claro, isso está ligado com o que eu acabei de dizer, dá acesso aos pensamentos dos personagens, mas também deixa muitas dúvidas quanto à instância responsável pelo discurso. Nós, de fato, não podemos saber quem fala, se é o personagem ou o narrador. O discurso indireto livre é a transcrição de falas pronunciadas, escritas ou pensadas, mas sem aquelas embreagens enunciativas, ou seja, aquele conjunto de operações linguísticas, né, pelas quais um enunciado se ancora em sua situação de enunciação linguística. Ele disse, ele falou, né? Então não tem isso nesse discurso. E também ocorre nele uma modificação dos tempos verbais. Aqui eu remeto vocês a uma gramática da língua portuguesa, que tem, toda gramática tem uma parte dedicada a esses diferentes discursos e tem toda uma explicação e diversos exemplos também dessas modificações de tempos verbais que ocorrem na passagem de um discurso a outro. Oitava característica, me repetindo um pouco, mas o locutor não é identificado de maneira explícita. E os principais efeitos disso tudo é que existe muita ambiguidade nesse tipo de discurso e existe um entrelaçamento das vozes do personagem e do narrador. Ou seja, nós estamos aqui num caso que é o contrário do discurso direto. Desculpem-me, o discurso direto, não. O monólogo interior, né? Ou discurso imediato, em que não há ambiguidade. Quem está dizendo aquilo é o personagem. Décima característica, ele não é introduzido por meio de pontuação, o que provoca um efeito de fluidez da narrativa e também das vozes que falam na narrativa. Um outro ponto, ele é reconhecido pelo contexto, pois não tem aqueles marcadores que permitem a identificação fácil de uma fala contada, que são a relação de subordinação, como no discurso indireto, ou então as aspas e o travessão que aparecem no discurso direto. E, por fim, ele provoca o confronto entre o que diz e pensa o personagem e o ponto de vista do narrador, e ele oferece uma dupla perspectiva ao romancista ou contista. Ele é um discurso da subjetividade, portanto, mesmo sendo um discurso de narrativa narrada em terceira pessoa. Bem, essa aula era realmente um complemento à aula anterior, né, em que eu já tinha dito a vocês que eu ia dar exemplos e explicar, né, esses diferentes tipos de discurso, e eu vou terminá-la aqui.
esperando que eu tenha conseguido esclarecê-los, né, sobre essa riqueza extraordinária que tem um texto narrativo e a complexidade também dos textos narrativos, porque essas diferentes formas de discurso e o modo como os narradores as utilizam, inclusive variando, alternando, passando de um para o outro, isso mostra que há uma riqueza muito grande no texto narrativo, uma riqueza formal, né? E são questões que dizem respeito a algo que é muito sofisticado no texto literário, que é a técnica narrativa. Então, assim, é preciso observar essas coisas quando se lê um texto narrativo. Na verdade, o que eu disse hoje, na verdade, diz respeito aos primeiros elementos que a gente começa a observar quando vai estudar uma narrativa. Então eu vou terminando por aqui, pedindo a vocês, por favor, que curtam a aula, que reajam e que se dirijam a mim, caso tenham dúvidas. E na aula que vem, nós vamos então continuar falando da narratologia do Gerard Genette, mas eu vou abordar então, como já anunciei a vocês também, as questões relativas àquilo que ele chama de instância narrativa. Por hoje é só. Muito obrigada e até breve.